Nesse vídeo eu vou contar para você o porquê nós chamamos vinil, qual é o motivo de se chamar vinil, esse canal que ensina violão para quem está começando a tocar do zero. Nós vamos contar aqui a história da nossa escola, então fique ligado. Oi, eu sou o professor Eric e aqui no canal da Vinil nós ajudamos com conteúdos para iniciantes no violão. Então se você já é inscrito, deixa seu like aqui no vídeo e se você não conhece os nossos conteúdos, considere deixar o like e se inscrever no canal, só se você gostar desse vídeo. Bom, eu sou mineiro, mas eu moro em Curitiba desde 2012. Gosto muito dessa cidade aqui e o nome, a ideia da Vinil surgiu em 2018. E naquela situação eu já tinha 2 graduações completas em música. Eu fiz em Ouro Preto, licenciatura em música, fiz aqui em Curitiba um bacharelado em violão clássico e eu já tinha bem encaminhado naquele ano o meu mestrado. Eu estava praticamente finalizando o meu mestrado em música aqui na Universidade Federal do Paraná. Então, na parte assim do estudo eu estava bem realizado naquele momento e também eu estava bem realizado profissionalmente enquanto músico. Eu tenho trabalhos como duo, tercina, onde a gente trabalha com música brasileira, tanto na música de concerto, na música popular, e já tinha feito várias apresentações com vários outros projetos, solo, música de câmara, já toquei em vários estados do Brasil, já tive a oportunidade de fazer um curso fora do Brasil, e também eu trabalho lecionando violão desde 2012, aqui em Curitiba, né? Então, estava bem realizado. Eu tinha e tenho a minha escola de música no bairro de Santa Felicidade, aqui em Curitiba, e estava tudo certo profissionalmente, pessoalmente. E aí que uma pessoa falou uma coisa comigo que, na verdade, não falou, foi falando, jogando a ideia da Vinil, que foi a Fran, a minha esposa. A minha esposa disse o seguinte: olha só, Eric, você trabalha em Santa Felicidade, que é um bairro muito longe de onde a gente mora. Por que você não abre uma escola de música mais perto aqui da nossa casa? E aí você pode dividir as funções, você trabalha mais perto de casa, depois você vai lá para Santa Felicidade, trabalha aqui mais perto, vai para Santa Felicidade, que é um bairro mais distante. Eu fui relutante com essa ideia e ela foi falando dessa ideia de criar uma escola ao molde do como eu penso o violão. Eu já tinha contato com algumas pessoas que pudessem trabalhar sendo professores de uma escola de música, e ela foi falando até o ponto de eu ceder, e em 2019 a gente abriu a escola de música Vinil, e aí a gente abriu a nossa primeira escola junto com a minha esposa, né, no Bairro Alto, aqui em Curitiba, e o foco dessa escola era atender poucos instrumentos, até porque era uma escola que estava iniciando. E aí a gente abriu com violão e depois a gente foi começando a expandir para outros instrumentos, como teclado, canto, e aí a gente foi pensando para todo mundo que estava naquele bairro em questão. Era uma escola local mesmo, fui chamando outros professores que eu tinha contato, e aí a Vinil começou como uma escola de música comum, simples, no Bairro Alto, aqui em Curitiba. Tivemos alguns alunos no começo de uma escola nunca é tão fácil assim, então tem que ter paciência, a gente sempre teve muita paciência, estudamos para começar a escola, planejamos, vimos a parte residencial do bairro, a parte comercial, entendendo onde é que estavam os nossos concorrentes, achamos um lugar legal, alugamos, montamos a escola, mobiliamos, começamos nossas atividades, então, em 2019, aqui em Curitiba. E assim, todo o ano de 2019 a gente foi se estruturando, conquistando os novos alunos, ensinando música da maneira como a gente pensava lá em 2019. Eu estava na reta final do meu mestrado, terminando ele, e a minha cabeça não estava 100% na Vinil, e aí eu tive outros professores que me ajudaram nesse período, né? Outros professores colaboradores, até o ponto no finalzinho do ano de 2019, a gente fazia um recital com os alunos, foi uma experiência muito bacana e a gente estava super feliz porque a escola foi se desenvolvendo bastante neste ano de 2019. Quando virou o ano para 2020,
a gente migrou de sede para uma sede melhor, para ter uma estrutura melhor para receber os alunos. A gente novamente estruturou a mobília da escola nova, trouxe novos professores para a escola e a gente foi ampliando o atendimento. Mas em 2020, bem lá em abril, março, tivemos a pandemia, né, que afetou todo mundo. E uma escola, como estava começando, a pandemia foi muito cruel e a gente teve que pausar as atividades e continuamos online. Tranquilos, online, vamos cuidar de todo mundo. Nesse momento que a gente começou a trabalhar online, os nossos alunos continuaram, outros pararam por outros motivos, isso é bem compreensível, mas a gente seguiu com os trabalhos online. E aí a gente começou a perceber que as aulas online funcionavam super bem. Eu comecei a pensar a Vinil, a escola de música Vinil, a gente atendia localmente, né, no bairro Alto. E aí, como online você não tem essas fronteiras, eu comecei a pensar em expandir as ideias da Vinil para trabalhar em outros lugares, de modo online. E aí o que acontece? Em paralelo a isso, bem no início da pandemia, eu comecei a gravar conteúdos para ajudar as pessoas a tocar violão aqui pelo YouTube. E comecei a gravar também alguns tutoriais de músicas que nem existiam cifra na internet, músicas novas. Às vezes o pessoal gravava uma música e falava assim: professor, grava um tutorial dessa música. E eu gravava e postava e fui postando muitos conteúdos em 2020, em 2021. E aí eu fui ajudando e ampliando os conteúdos da Vinil de modo online. E junto com esses conteúdos que eu gravei, eu continuei os meus trabalhos através das aulas online e ampliei também o meu atendimento através do curso online que eu desenvolvi para iniciantes, para pessoa que nem sabia pegar no violão e tocar nada. Eu criei conteúdos para que essa pessoa pudesse entender o violão e pudesse tocar de modo tranquilo ali para seus parentes, para seus amigos, e poder fazer uma pequena apresentação em casa. Eu fiz um curso desenvolvido para esse tipo de pessoa. E dessa maneira, o pensamento inicial da Vinil, que era de uma escola local, ele foi se desfazendo ao ponto da gente interromper realmente os atendimentos presenciais e trabalhar exclusivamente online. Desse modo, a gente conseguiu atingir alunos de vários estados do Brasil: Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia, Sergipe, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, aqui no Paraná também. Então, desse modo, a gente conseguiu ampliar muito o alcance aqui da Vinil. E aí você que está ouvindo essa história deve estar pensando assim: qual que é o motivo do nome Vinil? Então, Vinil é o seguinte: foi uma ideia da Fran mesmo, minha esposa, que ela queria colocar um nome na escola. E ela queria colocar o meu nome. Põe Eric Moreira Music, alguma coisa assim, escola de música do Eric. E eu falei: não, acho melhor não colocar o meu nome porque vai ter outros professores. Eu não quero vincular o meu nome a uma escola. Eu quero pensar em algo diferente. Aí ela pensou: então vou botar Fran Music. E eu falei: Fran Music é legal, é melhor do que a escola de música do Eric. Mas aí a gente foi pensando, e aí meio que surgiu, ela falou Vinil. E eu pensei: o vinil soa muito bem, eu acho que é legal o vinil. E eu gosto muito do vinil enquanto produto. Você pegar aquele bolachão grande com aquela capa, aquele disco enorme que você olha, que você vê as letras, a capa que era pensada por uma banda, quais músicas estavam do lado A, quais músicas estavam do lado B. Então todo aquele processo de você comprar um disco, você chegar em casa, olhar aquilo, ver o encarte, colocar o disco, outras pessoas acompanharem, você escutar essa música junto com outras pessoas, você colocar lá a agulha, dar o play e aí escutar, né, a música com outras pessoas. Esse processo é um processo que eu acho que é muito interessante e eu gosto muito. É um processo que eu acho que os alunos devem realizar com o violão. Quando o aluno pega o violão, ele está aprendendo as músicas dele, ele sofre, tem muitos exercícios para fazer, mas depois ele consegue fazer o som bonito.
E aí, quando ele começa a tocar o violão para outras pessoas, aquela sensação de confraternização que você tem no violão, quando você toca para os seus amigos, para a sua família, é uma sensação de confraternização que eu tenho em mente por causa do vinil. O vinil você colocava lá, né? Escutava a música com mais pessoas. Completamente diferente, onde a gente coloca fones de ouvido e a gente escuta a música no nosso Spotify, no nosso Deezer e outras plataformas. É uma coisa mais individual. Você escuta música, às vezes, coletivo, numa balada, num barzinho, em coisas desse tipo, em eventos, em shows, mas a experiência de você pegar a música e você controlando, tocando ela com outras pessoas, é algo que o vinil proporcionava lá, enfim, nos anos 80, depois aí veio com CD, e as coisas foram se desenvolvendo depois para frente, MP3, enfim, a história foi se desenvolvendo e está ainda em evolução. Então, daqui a 10 anos, o Spotify, as coisas que a gente escuta música hoje, provavelmente serão coisas ultrapassadas. O jeito de escutar música vai se desenvolvendo, mas a experiência do vinil é a experiência que eu gosto que os meus alunos tenham quando pegam esse instrumento para tocar para outras pessoas. Então, música é, sobretudo, confraternização. Bom, como eu disse no vídeo anterior, eu estou de volta aqui com a Vinil, com os conteúdos semanais. Então, na próxima semana tem mais conteúdos sobre violão. Então, você que gostou aqui da história da Vinil, curta esse vídeo e também se inscreva no canal para você ir acompanhando os próximos vídeos, para você tocar aqui esse instrumento e fazer o seu som. Então, até a próxima semana!